Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre trazendo curiosidades sobre Bob Dylan, sobre suas músicas e ajudando as pessoas a conhecerem mais a obra desse artista fantástico. Muito bem, hoje nós vamos trazer aqui Knocking on Heaven's Door, uma das grandes músicas de Dylan e que eu digo que é uma das mais conhecidas e é ao mesmo tempo uma das mais desconhecidas, porque pouca gente sabe que essa música é dele. Quantas vezes eu dou carona para pessoas muito mais jovens do que eu e ponho no carro exatamente de propósito, coloco essa música com o Bob Dylan e as pessoas se surpreendem e me perguntam: professor, ô Zé Carlos, quem é essa banda aí que está tocando a música do Guns? E eu respondo: não é alguém tocando a música do Guns, é o Guns que toca a música do Bob Dylan. Esse aí é o Bob Dylan, né? Muito bem. Então é uma música a mais conhecida e tal, uma das mais conhecidas e provavelmente desconhecida também. Ela foi composta, ela faz parte da trilha sonora original de Pat Garrett e Billy the Kid. Esse filme aqui de 73, de Sam Peckinpah, e que é o diretor também de Meu Ódio Será Tua Herança. Esse é também um outro filme fantástico sobre o Pat Garrett e Billy the Kid, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas então este filme, o Pat Garrett, ele tem o James Coburn e o Chris Christopherson, né? E tem o próprio Bob Dylan também no papel coadjuvante, né? Ele de 73, as músicas foram gravadas em fevereiro a trilha sonora foi lançada em julho de 73. O filme tem 3 versões. A primeira foi considerada uma versão assim caótica, porque a MGM triturou o filme, fez uma montagem completamente à revelia da vontade do diretor, e só depois, 4 anos depois do diretor ter morrido, ele morreu em 85, só em 89 que veio aparecer uma tal versão do diretor, que aí sim a gente tem uma noção do que é o verdadeiro filme do Sam Peckinpah, Pat Garrett e Billy the Kid. Muito bem, então o Dylan ia fazer só a música tema, mas aí ele mesmo achou muito esquisito uma música só para puxar o filme inteiro, vai ficar cansativo, vai ficar até ambicioso uma música só para o filme inteiro. Então ele acabou compondo vários temas, né? Mas detalhe, ele só conseguiu compor, ele só teve inspiração para compor depois de terminadas as filmagens, porque como eu falei, ele acabou participando como um ator coadjuvante, pegou lá uma ponta lá, isso por conta até uma coisa inesperada, foi um papel criado mais ou menos em cima da hora pelo diretor, que ao que parece o Sam Peckinpah nem nunca tinha ouvido falar em Bob Dylan, e quando eles se conheceram, o Peckinpah estava bêbado, desmaiado quase de tanta tequila, mas acabou ouvindo uma música que o Dylan tinha composto, gostou um pouco, gostou do Dylan e acabou criando um papel para ele, né? E enfim, então o Dylan acabou permanecendo em Durango, no México, onde o filme estava sendo rodado, né? E então, como ele ia ficar lá atuando, ia ficar lá alguns meses, ele acabou levando a Sarah, a esposa dele na época, levou 3 filhos, mas acabou sendo uma decisão ruim, porque a Sarah ficou deprimida, odiou a cidade de Durango, lá onde eles estavam filmando. Houve uma epidemia de gripe, que teve até uma pessoa da equipe de filmagens que morreu de gripe. Um dos filhos do Dylan também ficou doente. Enfim, foi um negócio caótico. E aí a família acabou voltando antes do tempo. E também o Sam Peckinpah é doido de pedra, né? Teve uma ocasião lá que ele não gostou de uma cena, do resultado das filmagens daquele dia, simplesmente urinou em cima da tela onde ele estava sendo projetada a imagem do dia. Ele era completamente maluco. Enfim, todos sobreviveram no final das contas. Então, o Dylan era fã de faroeste, gostou, mas acabou trazendo muitas. Tinha vontade de ser ator, né? Mas isso acabou trazendo uma série de confusões depois. Mas ele acabou superando tudo isso, embora não tenha conseguido compor diante dessa confusão toda. E na temporada em Durango ele ficou concentrado no papel como ator, mas não compôs nada. E só ao final das filmagens, como eu disse, quando as filmagens chegaram ao fim, é que ele, longe daquele estresse, daquela muvuca toda, que ele sentou e efetivamente começou a compor. Só que tinha um detalhe extra.
Dylan jamais havia composto qualquer trilha sonora na vida. Ele não tinha experiência nisso, era completamente neófito nisso. Então a produção acabou contratando um cara chamado Jerry Fielding, que era compositor de Hollywood, experiente no assunto, para ajudar na composição, ajudar Dylan no sentido de detalhes, de sincronização da música com a cena, coisas nesse sentido, né? E a Knocking on Heaven's Door foi composta nessa leva aí de composições. E ela foi composta especificamente para uma cena em que o xerife é baleado e está agonizando, está entre a vida e a morte, nos braços da sua esposa. É por isso que ele diz: tire esse distintivo de mim, já não posso mais usá-lo, eu me sinto batendo na porta do céu. É uma música, uma cena cheia de emoção, a música tem isso, um tom de lamento, mas o Jerry Fielding odiou, detestou, não queria, e ainda bem que a voz dele não foi ouvida, ainda bem que o expert não foi ouvido, porque senão nós não teríamos, provavelmente não teríamos aí Knocking on Heaven's Door, e que aliás não teve nenhuma indicação ao Oscar, podia ter uma indicação ao Oscar de canção original, uma vez que a música foi composta especificamente para essa cena, para esse filme, e nada. O filme não foi indicado a nada, também foi uma coisa absolutamente é, é, estraçalhada, o que foi lançado foi uma versão que a MGM fez lá, a revelia do diretor, e isso, como eu disse, só muito mais tarde é que houve a versão do diretor. Mas então isso tudo prejudicou. O Dylan não foi indicado nem para canção, muito menos para a trilha sonora. E hoje, com o efeito do tempo, a gente sabe que poderia bem ter merecido sorte melhor, né? Em termos de premiações. Então essa música é constante em inúmeras coletâneas. Eu acho que só perde, e talvez perca por pouco, para Like a Rolling Stone. Mas ela supera em número de vezes que ela aparece Blowing the Wind, All Along the Watchtower, Hurricane, enfim. E então aparece em biógrafo, Ao Vivo Budokan, Before the Flood. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 edições de coletâneas ou shows ao vivo que Knocking on Heaven's Door aparece, além, evidentemente, do Pat Garrett e Billy the Kid, né? O Knocking on Heaven's Door figura na lista das 500 maiores músicas de todos os tempos. Eu considero que sejam músicas em inglês, que a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, selecionou, né? E ela está no número 192, né? E aqui, ó, essa sequência de sons que Knock on Heaven's Door é uma coisa quase magnética, né? E uma curiosidade também é que em shows ao vivo, quem sabe eu ainda tenha essa sorte, esse privilégio, esse momento áureo de estar num show de Dylan e ele acrescentar 2 versos que não existem nas gravações ao vivo, que eu trago aqui para vocês de uma maneira muito especial aqui, ó. Wipe those tears off my face, I can't see through them anymore. Ele, em situações especialíssimas, ele acrescenta, Dylan acrescenta, né, nos shows ao vivo, esses 2 versos antes de tudo, né? Os dois primeiros versos acabam sendo esses. Se eu estou num show e vejo uma versão, ele canta Knock on Heaven's Door, e com esses 2 versos, meu Deus do céu, eu vou à loucura, eu vou ao êxtase. Então, além do próprio Dylan, essa música, e do Guns, né, que eu já citei aqui, imortalizada para as gerações mais jovens, num ritmo totalmente rock, o Clapton também gravou num ritmo reggae, bem reggae, numa época que o Clapton estava afundado em drogas. Então tem uma mensagem subliminar aí, né, se não explícita até, que Clapton estava literalmente batendo na porta do céu e felizmente escapou, né? Avril Lavigne, que delícia essa versão de Avril Lavigne. Tem uma para quem tiver paciência, do Jerry Garcia, do Grateful Dead, que tem 16 minutos. E não deixem de ver a versão de Zé Ramalho em português, que é sensacional. Muito obrigado, até semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan.